Eclesiastes 9. Eclesiastes 9, versículo 8. Eu quero falar nessa noite sobre as três forças que um filho de Deus carrega na sua essência para manifestar o reino de Deus na sua geração. Amém? Em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Vamos repetir? Em quanto tempo? Em todo tempo. Seja o quê? Alvas as vossas vestes. E jamais, repita comigo, jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Pai, obrigado por essa noite na tua presença. Espírito Santo, fala conosco. Ministra, Senhor, os nossos corações. Toca-nos com a tua glória. Pai, queremos sair daqui marcados pelo teu poder. Vem, Senhor, com uma unção especial, Pai. Renova, Senhor, as forças daquele que entrou aqui abatido. Cura, Senhor, aquele que entrou enfermo. Restaura aquele que entrou, ó Deus, aflito. Pai, realiza a obra de maravilhas em nome de Jesus. Senhor, nós repreendemos toda ação e intervenção do maligno e profetizamos a bênção e a vida do Senhor sobre cada filho teu que aqui está. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. A Bíblia fala de dois batismos. O batismo de salvação e o batismo de poder. Sabe que o ímpio, ele precisa do Evangelho da salvação. E nós precisamos do Evangelho do Reino. O Evangelho da salvação é para aquele que não conhece o Senhor. Mas o Evangelho do Reino é para aquele que está na presença de Deus, caminhando com Deus e vivendo a vida de Deus. O primeiro batismo é o batismo que tira o homem do Egito e coloca ele em outra dimensão. Mas o batismo de poder é o batismo que nos tira do deserto e nos coloca na terra prometida. Por isso Israel teve que passar primeiro pelo Mar Vermelho, que o Mar Vermelho é uma figura do sangue de Jesus Cristo. Por isso o Mar Vermelho, aonde eles passaram saindo da escravidão para a liberdade. Deixaram de ser escravos do Egito para ser livres, para viver uma nova vida de adoração com Deus. Assim acontece quando você entrega a sua vida para Jesus e você desce as águas do batismo. Ali você está recebendo uma nova vida. Ali você se torna uma nova criatura. Você deixa de ser escravo do mundo, do pecado, e passa a ser um filho muito amado de Deus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí começa uma caminhada. E agora, dentro do reino, você precisa crescer em Deus. Você precisa mergulhar nas águas do Espírito. É a visão do profeta Ezequiel, que começa caminhando no rio com os pés na água. E ele vai andando, e de repente as águas já estão nos artérios e depois nos joelhos, até que chega o tempo, o momento em que ele já não tem mais controle da sua própria vida, porque ele está totalmente governado pelas águas do Espírito Santo.
Então Deus, Ele nos chama para uma vida diferente, para uma vida de poder. E eu quero te dizer uma coisa: você não tem o direito de viver uma vida qualquer, porque você é filho de Deus. Fala para a pessoa que está do teu lado: você não tem o direito de viver uma vida qualquer, porque você é um filho de Deus. Aleluia! E como filho de Deus, você precisa viver a vida de Deus. É impressionante porque o Senhor nos chama para essa dimensão. A nossa salvação, ela tem um propósito. E para você cumprir esse propósito, existem 3 forças que você precisa abraçar. Repita comigo: pureza, paixão e poder. Para você cumprir seu propósito como filho de Deus, você precisa abraçar essas 3 forças: a pureza, a paixão e o poder. É impressionante que aqui em Eclesiastes, Salomão já diz: em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Não é em algum tempo, não é de vez em quando, não, em todo tempo. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes, sejam puras as suas vestes. E jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. O óleo está falando de unção, está falando da presença de Deus. E ele coloca a santidade e a unção no mesmo pacote. Porque uma não sobrevive sem a outra. Em todo tempo sejam alvas as vossas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Por quê? Porque você é um filho de Deus. Porque você é uma nova criatura. Porque você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, para proclamar as virtudes do seu reino. E se eu sou filho de Deus, eu não tenho direito de viver uma vida qualquer. Em todo tempo sejam alvas suas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. A primeira força do cristão é a pureza. Sabe, irmãos, a pureza, ela é uma força. Quando um crente perde a pureza, ele perde a sua força. Quando Davi pecou, e ele escondeu o pecado dele, ele sofreu muitas consequências, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Você sabe que o pecado ele traz consequências no corpo, na alma e no espírito. A consequência do pecado física é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas existe também uma consequência emocional. O pecado traz perturbação. O pecado rouba a paz. O pecado traz distúrbios emocionais violentos. Foi feita agora uma pesquisa nos Estados Unidos. Homens com síndrome de pânico, 99% deles viciados em pornografia. 99%. Se você fizer um estudo sobre os males que a pornografia faz na estrutura mental de um ser humano, é uma coisa violenta. É pior do que uma droga.
é pior do que uma droga. Sabe, a impureza, ela divide o coração do homem. A impureza torna o coração dividido, e um coração dividido não prospera. Por isso que a palavra do Senhor diz: tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, isso ocupe o vosso coração e a vossa mente. A Bíblia diz que os puros de coração verão a Deus. Jesus disse isso no Sermão da Montanha. Ele disse assim: bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração, porque esses verão a Deus. Para o ímpio, nós precisamos pregar salvação, mas para os crentes, precisamos pregar santidade. Porque sem a santificação, a Bíblia diz, ninguém verá o Senhor. A santificação é um processo de purificação, aonde a palavra de Deus, o Espírito Santo, vem limpando a nossa mente, nossos pensamentos, nosso coração de toda sujeira, de toda impureza que o pecado gera. Esse pecado que separa o homem de Deus. Então a primeira força do crente é a pureza. Quando eu perco a pureza, eu perco a minha força. Davi disse o seguinte: Deus, enquanto eu calei o meu pecado, o que aconteceu? Envelheceram os meus ossos. E eu fiquei cansado. Perdi as minhas forças. O pecado, ele rouba a força emocional do seu corpo. É tão interessante que ele vai escrever: mas quando eu confessei o meu pecado, quando eu me arrependi do meu pecado, e eu não ocultei o meu pecado diante de ti, o Senhor renovou as minhas forças. E na oração dele, olha como ele fala: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, uma pessoa restaurada na pureza, ela se torna inabalável, forte espiritualmente. Veja que Sansão, ele começa a perder a força justamente quando ele negocia a sua santidade. O Senhor, ele diz: sede santo porque eu sou santo. Seja santo porque eu sou seu Pai, porque eu quero que você manifeste a minha natureza. E ser santo é ter a consciência de que você é especial. Isso é muito forte. É ter a consciência de que você é especial para Deus. Sabe por que uma menina não vai para a cama com o namorado antes do casamento? Porque ela é especial. Sabe por que um jovem não enche a cara de cachaça? Porque ele tem a consciência que ele é especial. Sabe por que um marido não trai a sua esposa, a esposa não trai o marido? Porque tem consciência de que é especial para Deus, que é separado, é para Deus, é exclusivo, é de Deus. E se é de Deus, é santo. Não é comum. Ter a consciência da santidade é ter a consciência de que eu não sou comum. Apóstolo, todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. Eu sou separado para Deus. Eu sou para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. Eu respiro para a glória de Deus. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. A santidade é uma força poderosa. A Bíblia diz: vocês são o sal da terra e a luz do mundo.
Se o sal perdeu o sabor, para que serve? Se o crente perde a pureza, serve para quê? Para que serve um crente que não tem santidade? Para que serve um crente que não crê? Um santo que não vive em santidade? A Bíblia diz que vai ser pisado pelos homens. O chamado de Deus para esse tempo, para essa estação, querido, é para manifestar a glória dele, para expressar a natureza dele. A santidade, ela te habilita, ela traz autoridade. Um crente que não vive em santidade não tem autoridade com Deus. A pureza, ela confere poder, ela confere autoridade e força. Há um texto na palavra de um sacerdote que estava vivendo no pecado. E quando ele ia para a presença de Deus, o diabo ficava acusando ele porque as vestes estavam sujas. Então o Senhor enviou um anjo e trocou as vestes daquele sacerdote por vestes limpas, puras. E aí cessou a acusação do inimigo. Por quê? Por causa das vestes. A palavra do Senhor diz o seguinte: se já ressuscitaste com Cristo, despojai-vos do velho homem com seus feitos, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus vive em justiça e santidade. Santidade não é um estereótipo. Santidade é a decisão e a consciência de que eu sou separado para Deus. Se não houver em nós nenhuma diferença do mundo, como é que nós vamos ser sal da terra e luz do mundo, se o sal perdeu o sabor e a luz perdeu o seu brilho? A luz, ela só tem efeito porque ela é transparente. Transparente. Ela é pura. E quanto mais transparente a água ou o vidro, mais luz ela transmite. Deus deseja manifestar na terra a sua glória. E quanto mais puro for o meu coração, quanto mais pura for a minha mente, e quanto mais pura for as minhas mãos, mais a glória de Deus será transmitida através de mim, e você vai ser um condutor da glória de Deus para essa geração, dentro da tua casa, no teu trabalho, na escola, na igreja. Por isso, a força do cristão, a primeira força do cristão é a pureza. Tem gente aqui que tem que colocar a boca no pó e pedir perdão para Deus. Sabe por quê? Boca suja. Porque a boca fala do que está cheio o coração, irmãos. O profeta Isaías chega diante de Deus num dia e fala: Deus, quer saber de uma coisa? Eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o rei, o cordeiro assentado sobre o trono. E o Senhor disse: olha, Isaías, para o nível que eu quero te usar, essa boca sua não serve, não. Para o nível que eu quero te usar, eu preciso fazer um concerto com você. E ele já é um profeta.
então o anjo pega uma brasa viva lá no altar e toca nos lábios de Isaías. E ele viveu uma restauração da sua boca. Seus lábios foram purificados. E eu quero declarar e profetizar que o Senhor vai purificar os seus lábios. Quando vier aquela tentação de você falar uma besteira, falar uma coisa, o Espírito Santo já vai te pegar ali de jeito e você vai, opa. Mente pura, lábios puros, coração puro, mão pura. Você é um transmissor da glória de Deus. Nós somos transmissores da glória de Deus. Querido, como é que você quer que Deus te use se a sua mente é suja, se sua boca é suja, se seu coração é sujo, se sua mão é suja? Não dá, né? Salmo 24. Não precisa abrir, não. Quem é o Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará no santo lugar? Repita comigo. O que é limpo de mão, puro de coração, não entrega sua alma à falsidade, e nem jura enganosamente. Limpo de mão e puro de coração. Mente, boca, coração, olhos, mãos purificadas. A santificação é um processo na nossa vida. E é um processo que te confere autoridade e força. Se você quer ser um cristão cheio de força, busca pureza. Busca pureza. Ora por pureza. Senhor, purifica meus lábios, purifica meu coração, purifica minha mente. Sabe, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala, cuidado com o que entra no seu coração. Existem programas, existem sites, existem coisas que você precisa tirar da sua vida. Sabe por quê? Porque um coração impuro é um coração dividido. É um coração adulterado. Essa água aqui pode ser pura do jeito que for. Se eu colocar aqui dentro dela um pouco de café, eu adulterei a água. Ela não é mais pura, ela está adulterada. Existem pensamentos, sentimentos, palavras, irmãos, que adulteram o nosso coração. A gente tem que cuidar muito. Você precisa vigiar, porque quem que vai vigiar para você? O seu coração. Quem que vai fazer isso? Tem gente que fala para Deus: Senhor, me santifica. Ei, a santificação tem uma parte que é de Deus e tem uma parte que é nossa. Deus me santifica à medida que eu me santifico. Sabe o tanto que você pode ter de Deus? O tanto que você se abre para Ele. Se você se abrir um pouquinho para Deus, você vai ter um pouquinho de Deus. Se você se abrir totalmente, você vai ter. Você tem de Deus o tanto que Ele tem de você. Então a santificação, ela te confere força. Um cristão que não vigia a sua santidade, ele é fraco. Sabe, ele não está preparado para enfrentar os ataques do inimigo. Um cristão que não vigia a sua santificação, sabe, que não se arrepende, que não tem o discernimento, que não vigia, que não guarda o seu coração, ele está vulnerável. Você sabe que os animais, quando eles vão atacar uma manada, eles procuram os animais mais fracos. Eles não atacam os fortes, eles atacam os fracos, os doentes.
o inimigo vai atacar um que está buscando uma vida de oração, que tem buscado, que tem jejuado, que tem se comprometido com Deus, que tem vivido uma vida de santidade. Não, ele vai atacar aquele fraquinho, que ele sabe que se ele der uma patada, numa só ele já cai. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Irmão, a santidade, ela te coloca numa posição de autoridade espiritual. Sabe, o diabo não respeita você. Ele não respeita a sua família. Ele não respeita ninguém. A única coisa que ele respeita é a autoridade de Deus sobre a sua vida. E um crente impuro, ele é um crente sem autoridade. Estão comigo? Um crente impuro é um crente sem autoridade. Por isso a palavra do Senhor diz: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sabe, Deus te usa. Deus tem um plano, um propósito na sua vida. E Deus quer que você seja um vaso útil e necessário. Porque tem vaso que é útil, mas não é necessário, né? Mas um homem ou uma mulher pura, além de ser útil, se torna necessário. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus não quer que você seja só útil. Deus quer que você seja útil e necessário. Porque na minha impureza, eu até posso ser útil. Mas para o reino de Deus eu não sou necessário. Agora, uma pessoa que é pura, além dela ser útil na obra de Deus, ela também é necessária. Ei, nós precisamos de homens e mulheres puros no reino de Deus. O mundo precisa, a igreja precisa, a tua família precisa, a sociedade precisa de homens e mulheres que é com a marca da santidade. É necessário. Daniel foi diferenciado na Babilônia porque ele não se contaminava com os manjares do rei. E o caminho da santificação é o caminho do quebrantamento, do arrependimento. Você sabe por quê? O pecado é uma coisa assim, ó. Quanto mais você busca viver uma vida de santidade, mais na luz, mais sensível você fica ao pecado. Sabia disso? Uma pessoa, quando ela mais se coloca debaixo da luz, quando ela mais procura uma vida de santificação, mais sensível ela fica em relação ao pecado. Entende? Agora, a pessoa que vive no pecado, ela começa a acostumar tanto com o pecado, que aquilo vai cauterizando, e ela acha que aquilo não tem nada a ver mais. Ah, tem nada a ver. Precisa ser religioso. Ei, que pecado é pecado. Hoje, a gente estava falando essa semana nas redes sobre fofoca. E tem gente que acha que fofoca não tem nada a ver. E é pecado. Então, quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu tenho sensibilidade. E mais eu entendo que eu fui chamado para viver uma vida diferente. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa. O sal pode perder o sabor e nem a luz perder o seu brilho. Nós não podemos perder a santificação. Enquanto eu calei meu pecado, envelhecer os meus ossos. Hoje não está na moda mais pregar de santidade. Né? Falar de santidade não está mais na moda. Mas nós sempre vamos falar de santidade. Por quê? Porque a santificação é para os filhos. A salvação é para o ímpio, mas a santificação é para nós, irmãos.
Para mim e para você, nós precisamos de santificação. A santificação é um processo, é de glória em glória. Eu preciso me expor à glória de Deus, vigiar as entradas da minha vida, para que as minhas fontes sejam puras. Amém? A segunda força do crente é a paixão. Eu não estou falando aqui da paixão, essa paixão do mundo. Eu estou falando de uma paixão que é um amor intenso. É impressionante que no Antigo Testamento, para uma pessoa ser justa diante de Deus, ela precisava cumprir 10 mandamentos mais 613 leis. 613 leis e mais 10 mandamentos. E aí Jesus facilitou a nossa vida, né? Facilitou ou não facilitou? Ele disse assim: 2 mandamentos vos dou. Na verdade ele disse: novo mandamento vos dou. São 2, que não é novo. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Como? Intensamente, com todo o seu coração, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante que lá em Apocalipse tem uma igreja que foi repreendida porque perdeu a paixão. Apocalipse 2. Ele vai dizer: tenho porém contra ti que abandonaste o seu primeiro amor. Lembra de onde caíste, se arrepende, porque senão virei e removerei o seu lugar do candeeiro. Uma igreja foi repreendida por Deus porque perdeu a paixão. O Senhor falou: vou remover o seu lugar. O seu lugar no reino. Se você não se arrepender, ir lá buscar a paixão que você perdeu. Que um dia você tinha e você perdeu. Por quê, querido? Porque a paixão é uma força do crente, do cristão. Uma pessoa apática, apagada, ela não convence ninguém. Ela não consegue convencer nem ela mesma. Quanto mais o ímpio, quanto mais o que está perdido. Você já viu uma pessoa apaixonada quando vai contar um negócio para você, como que é? Quando você está apaixonado, fulano, eu tenho que te contar e tal. Você fala e... Agora, quando você perde a paixão, você perde o entusiasmo, você perde a alegria, você perde o brilho. É ou não é? Uma pessoa apaixonada, quando ela fala de Jesus, irmão, o olho dela chega a brilhar. Quando ela perde a paixão, ela nem quer falar mais. Acha que não é necessário, né? Falar de Jesus. Para que falar de Jesus, né, gente? Para que, né? O que tem que estar todo mundo indo para o inferno? Né? Deixa aí, eu estou salvo. Meu nome já está escrito no livro da vida. Para que eu vou falar de Jesus? Perdeu a paixão. Perdeu a paixão. Na hora que vai louvar, lembra quando você aceitou Jesus? Na hora que começava o louvor, você agora acho que tem uma teia de aranha. Nós do louvor. A força do crente é a paixão. Como que é bom ver um crente apaixonado por Deus. Ele vai falar de Deus, ele não se segura. Ele é apaixonado por Deus, mas ele também é apaixonado pela palavra, porque a palavra de Deus, então ele também é apaixonado pela palavra de Deus. E aí você conversa com ele,
É só Bíblia. Isso é uma palavra, e é testemunho, e é não sei o quê. Esses aí estão inflamados pela paixão. Agora, o crente, quando ele perde a paixão, ele já não quer orar mais, ele já acha que jejuar não é preciso. Ler a Bíblia, eu já li a Bíblia já todinha uma vez, já tá bom, já li uma vez, já tá bom, já li uma. Né? Que impacto um crente que perdeu a paixão vai fazer na terra? Na vida de quem que ele vai impactar? Vai transformar, vai fazer a diferença na vida de quem? Né? Não tem entusiasmo, não tem paixão, não tem vida, não tem vigor. Apático. Aí o Senhor vem e fala, olha, se arrependa. E vai em busca do primeiro amor. Eu achei tremendo aquele texto que Jesus contou, da mulher que perdeu uma dracma. Né? Ela não sossegou enquanto ela não achou aquela dracma perdida. Ela removeu as coisas da casa, ela acendeu a luz, ela varreu a casa, e ela revirou, ela chamou os outros para ajudar. Eu preciso encontrar a minha dracma perdida. Enquanto ela não encontrou, ela não sossegou. Eu acho que está na hora da gente ir atrás do primeiro amor, né? E encontrar ele de volta. Essa paixão pela presença de Deus. Falava de reunião de oração, você era o primeiro a chegar. É ou não é? Aliás, onde você estava na sexta-feira, que não veio aqui na reunião, na sexta profética? Onde você estava? Depois me fala, depois você me conta. Meu Deus, culto de oração, vigília, você era o primeiro, você queria estar, por quê? Porque estava apaixonado. Sabe, irmão, a Bíblia diz que não havendo lenha, o fogo se apaga. Não deixa o fogo da presença de Deus se apagar na sua vida. A paixão não deixa se apagar. E a terceira força do crente, sabe qual é? O poder. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e não falte o óleo sobre a sua cabeça. E é tremendo que a Bíblia fala, jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Jamais. Lembra das virgens prudentes e as virgens loucas? O que diferenciava uma da outra? Gente, vocês estão comigo? O óleo, a unção. Era o que as diferenciava. A Bíblia diz que quando o noivo apareceu, só participou das bodas quem estava com as suas lâmpadas cheias do óleo. A unção não é uma pessoa, é a presença do Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, a qual fostes selados para o dia da redenção. Porque a presença do Espírito Santo de Deus, ele te confere poder. Sabe o que eu acho tremendo? Atos capítulo 4 diz assim: e tendo eles orado, tremeu o lugar e estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com ousadia pregavam a palavra de Deus, e os sinais seguiam os que criam. Quanto mais da unção você tem, mais ousado você fica para pregar, para orar, para
para profetizar, para manifestar o reino de Deus, para cumprir o seu chamado, para exercer os seus dons. A unção é o que nos habilita para o sobrenatural, irmãos. Não é na força do braço, não é por força nem por poder, mas pelo Espírito Santo. Quanto mais do Espírito, quanto mais da unção, mais você flui no poder de Deus, mais o sobrenatural de Deus se manifesta. Olha, vou dizer uma coisa: os sinais não é para os apóstolos, para os pastores, para os profetas, para os evangelistas, para quem está na televisão. Não, é para quem crê. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, se alguma coisa mortífera beber, não vos causará dano algum. Sabe, o poder de Deus é para fluir na vida daquele que crê. É para a igreja. Nós estamos entrando numa estação em que Deus vai ativar os seus dons espirituais. Nós estamos entrando numa estação aqui que Deus vai começar a entregar para muitas pessoas aqui dons de cura, dons de maravilhas, dom da fé, dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Sabe, o Senhor vai desatar a unção e o dom de muitos que estão aqui. Porque os sinais seguirão os que creem. Aleluia. Os sinais seguirão os que creem. Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Eu quero declarar sobre a tua vida um novo batismo do Espírito Santo. Você vai ser cheio do poder e da glória de Deus. Os dons vão ser ativados em você, e você vai andar como filho de Deus nessa geração, manifestando a sua glória, pregando a sua palavra,